Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Depende do horário que você for ver este vídeo. E aqui mais uma meditação para a nossa vida neste livro de Josué. Gosto muito do capítulo 5 e é onde vamos discorrer alguns momentos, porque perguntamos a nós mesmos: qual dos homens hoje não tem problema? Você tem? Meus parabéns. Então, temos problemas juntos. E esse aqui estava com um problemão na mão. Este profeta aqui, este Josué, estava com um problemão na mão, o que diríamos um abacaxi para descascar. E eu quero discorrer acerca dele em alguns minutos, e por isso eu vou pedir a você que nos ajude se inscrevendo no canal, porque hoje os parâmetros para você receber essas notificações de outros vídeos gravados, novos vídeos, é preciso que você se inscreva e você também deixe ali um joinha, um gostei, que é para poder o YouTube entender que você gostou e quer fazer, eh, transmitir novos conteúdos para você. Por isso eu te peço que, por favor, não custa nada para você, é só apertar aí o like ou dislike também, comentar, que faz parte, e se inscrever, tá bem? Então, Josué, no capítulo 5 ele tem um problemão aqui. E o problemão começa dizendo que e sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha uma espada desembainhada, uma espada nua na mão. Chegou a Josué e disse: Josué chegou a ele e disse: És tu do nosso ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou o seu rosto sobre terra, adorou e disse: O que diz meu senhor ao teu servo? Então, esse problemão que Josué estava na mão era levando um povo para entrar na terra prometida, o povo que Moisés havia passado para ele, depois da morte de Moisés. Deus chama Josué e Josué é, vai conduzir o povo. Só que nessa empreitada para ele conduzir o povo, a primeira coisa que aparece são as muralhas, os muros fechados. Jericó não dava passagem nem para ninguém entrar, nem para ninguém sair. Então Josué se pôs ao pé diante daquela grande muralha, e a Bíblia diz que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Então, diante do grande problema, Josué já devia estar com aquelas perguntas: e agora, chefe, o que vamos fazer? E agora, mestre, o que vamos fazer? Os problemas domésticos de toda aquela turma que ele conduzia, os problemas pessoais dele também. E agora ele não pode entrar na terra prometida porque está fechada e tem uma muralha muito grande na sua frente. Mas uma das coisas que Josué nos ensina aqui é que, mesmo com um problemão nas mãos, nós não podemos baixar a cabeça. A primeira coisa que ele fez foi olhar o problema de frente. Ele levantou a cabeça e olhou. O que está acontecendo aí, rapaz? Vamos levantar essa cabeça. Olha o problema de pé, olha o problema de frente. Primeira coisa para enfrentar é enfrentar de frente o problema. Se correr, é pior. Então, a primeira coisa que ele nos ensina aqui é que precisamos enfrentar. Seja lá qual for o problema, precisamos enfrentar. E quando ele está com os olhos olhando diante do problema, ele vê um homem com uma espada na mão. Olha outro problema. Ele agora olha para aquele homem e diz: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Em outras palavras,
além do problemão que ele tinha na mão, além das dificuldades pessoais, agora aparece não só o muro fechado, as muralhas fechadas, como também um homem com a espada na mão. Mas veja o que ele disse: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Mais uma vez ele enfrenta o problema de olho no olho. Ele não foi sorrateiramente para pegar o homem. Ele não foi por trás de muros, se escondendo atrás de pedra ou querendo pegar o seu inimigo, o seu oponente pelas costas. Não. Ele que despertou o homem, disse: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Em outras palavras, ele está dizendo: se você é dos nossos adversários, prepare-se para se defender. Ele ainda tinha esse problema que se levantou aqui. Era um homem destemido, um homem que tinha na sua mão uma espada e que estava disposto a utilizar a qualquer momento. Só que este Josué ele nos ensina outra coisa. Aí o homem que está com a espada na mão diz assim: não, eu não sou do seu adversário, não. Eu venho agora como príncipe do exército do Senhor. Aquele homem se apresenta como uma teofania. O próprio Cristo, antes de ser Jesus, lá na frente, ele se apresenta, segundo os teólogos aqui, como uma teofania, e se apresenta ao próprio Josué. Aqui já nos deixa também mais tranquilos, que quando estamos com grande dificuldade, o próprio Senhor vem nos socorrer. Josué estava com uma dificuldade muito grande aqui, mas o próprio Senhor veio socorrer e disse: eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Ora, esse homem que agora é general, esse homem que é o líder daquele povo que ele estava conduzindo, ele se vê agora de frente de um homem que diz que eu sou o príncipe do exército do Senhor. Sabe o que foi que Josué fez quando ele identificou isso? Diz aqui: Josué prostrou o seu rosto sobre terra e o adorou. Não obstante do homem cheio de problema, não obstante de um homem com responsabilidade de mais de 1 milhão de pessoas nas mãos, com grande dificuldade de entrar na terra prometida, mas agora vem o príncipe do exército do Senhor, ele vai se prostrar e adorar. Se prostrar é se humilhar. Se prostrar é quando um súdito vê o rei e baixa a cabeça dando honra a ele, dizendo: eu reconheço a tua autoridade. Foi o que Josué fez, prostrou-se, disse: eu reconheço a tua autoridade. E adorou. Ele não era um anjo, porque se fosse um anjo, o anjo não aceitaria adoração. Se fosse um anjo, o próprio Josué não adorava a ele, mas era o príncipe do exército do Senhor. Josué, então, demonstra aqui, sob todos os aspectos, um adorador. Segundo ponto, e disse ainda mais Josué: o que diz meu senhor ao teu servo? Olha, Josué estava disposto a ouvir quais são as orientações. O que eu devo fazer? Para onde eu irei? Como devo conduzir esse povo? O que eu devo fazer? Ele estava disposto a ouvir. Um homem que era general, um homem que era absoluto, depois de Moisés, agora era ele, mas ele não somente era adorador nas dificuldades, nos mostrando aqui que mesmo na dificuldade precisamos ser adorador, mesmo na dificuldade precisamos ter discernimento de quem chegou para nos atender, e ele nessa de adoração, ele diz: o que diz meu Senhor a teu servo? Eu estou pronto para ouvir. Foi o que ele disse. Sabe o que foi que o príncipe do exército do Senhor falou depois disso tudo? Não foi as orientações. Foi uma coisa simples: descalce a sandália dos pés. Ué, o Josué estava precisando de uma grande orientação. Demonstrou ser adorador.
estava disposto a ouvir. Mas o príncipe do Senhor, o príncipe do exército do Senhor, disse: descalça a sandália dos pés. Mas por quê? Porque o servo andava descalço e o Senhor andava calçado. Só que Josué disse: eu sou adorador quando adorou. Eu estou disposto a ouvir quando disse: o que tem meu Senhor a dizer ao teu servo? Era também no discernimento, discerniu que era a autoridade que estava ali. Tudo isso ótimo, mas ainda continuava calçado. Então ali tinha dois senhores presentes. Um deveria ser servo. E Josué prostrou e adorou, mas calçado ainda. Então o príncipe do exército do Senhor disse: bom, aqui só tem que ter um servo e um senhor. Descalça a sandália dos pés. Aqui é o ponto-chave da nossa vida. Quando o pessoal ia adorar lá, o povo antigo, que ia ao templo sacrificar, que ia ao templo oferecer suas ofertas, que ia ao templo e não pisava nem dentro do templo, só ficava no átrio, no pátio ali. Para eles irem fazer tudo isso e adorar, tinha um local que era chamado local de decisão. Se eles decidissem descer e adorar, eles decidiam, desciam e adoravam. Se eles decidissem, não, não é hora, não é tempo, eles voltavam para casa. E este ponto aqui foi o ponto do local de decisão de Josué. Quando disse assim, descalça a sandália dos pés, ele podia ter levantado, não, peraí, eu sou o general. Não, peraí, eu sou o comandante desse povo. Não, peraí, as minhas credenciais você já sabe, e cadê as suas? Não foi isso que ele fez. Quando ele prostra e adora, ele sabia quem ele estava adorando. Quando ele diz o que tem de dizer meu Senhor a teu servo, ele sabia com quem ele estava falando. Agora esse, o príncipe do Senhor, disse: então prove que eu sou o Senhor. Prove que eu sou digno de adoração. Descalça a sandália dos pés, porque aqui só tem um Senhor. E Josué diz aqui que é: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Aí fez desse jeito Josué. Ele ainda foi obediente também. Um homem que era general, o homem que estava com dificuldade, o homem que estava agora sob a tutela de alguém que poderia ajudá-lo. Esse que estava sob tutela, ele adorou. Ele confessou: o que o senhor tem de dizer a mim? Por favor, diga, porque eu estou numa dificuldade. E aí era obediente. E ele fez assim e tirou a sandália dos pés. Um homem na dificuldade estava disposto a enfrentar o problema de frente. O homem com dificuldade pegou a espada dele e disse para o outro: se você for dos nossos inimigos, prepare-se para se defender. O homem com dificuldade discerniu que era uma autoridade que estava ali. O homem com dificuldade prostrou e adorou. O homem com dificuldade, ele era obediente. Só tinha para dar certo. Tinha tudo para dar certo. E sabe o que é que o príncipe do exército fez? Apenas uma coisa: tenho dado a Jericó nas tuas mãos. Mas você não tem que fazer absolutamente nada. Só cerque a cidade durante 6 dias. E no 7º dia, 7 vezes. E depois mande o povo gritar. Ganhou no grito, literalmente. Eu lembro que quando a gente jogava bola, que o outro gritava foi gol, o outro não, antes de ser gol foi falta. Aí ficava foi gol, não foi falta. O que gritava mais alto era o que levava. Aqui foi literalmente no grito. Quando o povo gritou, as muralhas caíram. Então aqui remete a outra coisa. Há o momento de ficar em silêncio. Há um momento para falar e é um momento para gritar. Debaixo do céu
há um momento determinado para todas as coisas. E Deus diz assim: olha, então deixa o povo em silêncio e quando mandar gritar, grite, toque a buzina. Mas não foi grito de desesperados, como se tivesse com medo ou fazendo algazarra, não. Foi um grito de guerra. Há os estudiosos que dizem que foi Ieoa que eles gritaram. Era o grito de, na frente de batalha, eles gritavam Ieoa. Então, há um momento de gritar. Qual é esse momento que você passa? É de ficar em silêncio? Então fique em silêncio. Quando chegar o momento de falar, fale. Então Josué nos ensina aqui que, mesmo sendo autoridade, mesmo sendo o homem número 1, mesmo sendo o bambambam de Israel na época, ele passava por dificuldade e nós não somos diferentes. Mesmo sendo o bambambam da época, ele teve os momentos dele de crise e nós não somos diferentes, amigos. Mesmo sendo o número 1, o posto de Moisés foi ocupado por ele, mas ele teve dificuldade e a dificuldade foi sanada na presença do Senhor. A dificuldade dele foi sanada pelo próprio Deus, quando deu a dica: você não tem que fazer absolutamente nada, apenas cerque a cidade. E parece que às vezes alguma dificuldade que estamos passando, vem a resposta com tanta facilidade que desconfiamos. E não é só somos nós, não. Eu lembro de Pedro, quando estava preso, a igreja estava orando. E daqui a pouco o anjo veio, quebrou as correntes, abriu as portas, mandou Pedro embora. Quando Pedro foi embora, que chegou em casa, a igreja não acreditou. Ele não estava orando? Então assim somos nós. Fiquemos então com Josué, que sendo o homem número 1, soube ser adorador, estava pronto a ouvir, obediente, humilde, tirou a sandália e fez o que Deus mandou. Aparentemente nada, era apenas rodear a cidade, mas fez e saiu com a vitória. Que nesta tarde, neste começo de noite, possamos seguir aqui os passos de Josué e dedicar-nos inteiramente àquilo que o Senhor nos mandou fazer. Tá ok? Ok, um grande abraço. Então, por favor, não se esqueça de apertar o sininho aí das notificações, dar um like e se inscrever para que o nosso canal cresça e vá alcançando mais pessoas, tá bem? Deus abençoe, um forte abraço a todos!